Olá galera, aqui é o professor Fábio da disciplina de Física, ao meu lado o Kelvin, o nosso intérprete. Hoje a aula é sobre campo elétrico uniforme, tá? Esse conhecimento é extremamente importante para a gente poder entender as aplicações tecnológicas, né? Para entender algumas aplicações tecnológicas que utilizam o campo elétrico uniforme. Tá? E também é um conhecimento tranquilo. Se você está acompanhando aí o conhecimento de campo elétrico, você vai conseguir entender tranquilamente a aula de hoje, né? O objetivo é apresentar o campo elétrico uniforme e suas aplicações, deduzir que uma região com campo elétrico uniforme, né, na verdade um acelerador de partículas. Então uma região que tem um campo elétrico uniforme é um acelerador de partículas, é uma região aceleradora de partículas. Tá? Claro, partículas que têm carga elétrica. E mostrar também que os campos elétricos uniformes tendem a fazer moléculas que têm um dipolo elétrico, moléculas com polos elétricos, né? A maioria das moléculas tem, e quando não tem a gente induz, né, a ter. E nesse campo elétrico vai fazer com que essas moléculas rotacionem e se alinhem a esse campo elétrico. Tá? Bom, o que a gente já sabe é que uma carga elétrica ela tem um campo elétrico esférico. Esse campo, se a carga for positiva, aponta para fora. E se eu tiver uma carga de prova, uma carga sensora, a gente fala carga de prova, mas o termo melhor, tá, é carga sensor. É a carga que vai sentir a ação do campo elétrico do corpo externo. Tá? Lembre-se que o campo elétrico de uma carga nunca age sobre ela mesma, age sobre outra carga, tá? Devido à lei da ação e reação de Newton. Tá? Então, olha só, essa carga elétrica aqui, ela vai agir sobre a carga elétrica Qzinho, carga sensora, com o seu campo que aponta na direção da linha que liga as duas cargas. Esse campo é na direção horizontal para a esquerda. E veja aqui a força que vai atuar nessa carga Qzinho, que ela vai sentir, tem a mesma direção do campo e o mesmo sentido do campo para uma carga de prova sensora positiva. Agora, e se a carga sensora for negativa, carga negativa sensora, ela vai sentir dessa mesma carga positiva do campo externo que está atuando sobre ela, vai sentir o mesmo campo para a esquerda, horizontal, mas a força vai ser para a direita, no sentido oposto, porque agora vai atrair essa carga negativa para o interior da carga positiva, tá? Então, sempre lembrar que a carga negativa, ela sofre uma força que é oposta, tá, ao campo que atua sobre ela. Tá? Então, se o campo que atua sobre a carga negativa é para a direita, ela vai sentir uma força para a esquerda, sempre oposta. Ok? Beleza. Uma coisa extremamente importante, uma curiosidade, mas na verdade uma coisa muito importante na nossa atualidade, né? A computação, né? Nós não fazemos nada hoje sem o celular, sem o computador. Qualquer laboratório de direito, né? Laboratório de advocacia, tem um computador, né? Um laboratório de medicina, o consultório do médico, a sala de aula do professor, muitas vezes tem um computador. Os alunos têm todos os seus celulares, ou alguns têm os seus computadores em casa. A computação é extremamente importante para as telecomunicações e também para as descobertas científicas e a engenharia, né? E para muita coisa, para escritórios, né, em geral. Então, olha só, eu tenho aqui um computador, né? E aqui eu tenho uma brincadeira, uma chargezinha aqui, uma ilustração, uma tirinha, em que mostra um programador, um super programador, um programador muito bom. Quando o cara é um bom programador, dizem que ele só precisa de 2 teclas no teclado, o 1 e o 0. E vamos entender por que as teclas é 1 e o 0 somente, tá? E aí você tem então, na verdade, um circuito de chaveamento. O que é um computador? No fundo, se eu conseguir traduzir um computador, tá? Se eu conseguir traduzir um computador em uma coisa mais simples possível, ele é, na verdade, um conjunto de chaves que abrem e fecham automaticamente, conforme o programa manda. Então eu poderia descrever um computador inteiro como um conjunto de chaves que abrem e fecham, tá? E aí, é claro, é extremamente complexo isso, tá, gente? Então aqui eu tenho um sistema de
um circuito de chave e abre e fecha. Um circuito que tem na nossa casa, lá quando a gente liga a lâmpada, né? Então aqui você tem o interruptor, que é a chave. Aqui eu tenho a lâmpada, tá? E aqui os 5 volts da tensão, que é um bit médio. Tem bits que são com tensão mais baixa. No caso do celular, 3,7 volts, 3,6 volts. O bit do computador, 5 volts, o médio. Tem o bit de 9 volts e o bit de 12 volts. E alguns trabalham até com bit de 24 volts. Tá? Então, depende do nível, tá? Do bit, é para que sirva para uma operação lógica diferente. Por exemplo, bits grandes, 24 volts ou 12 volts, são para aparelhos mais potentes que tenham no computador. Ok? Então, aqui eu tenho uma chave desligada, a lâmpada apagada. Estado matemático, 0 volts. Lâmpada ligada, né? Eu liguei a chave, ligada, estado matemático 1, estado físico 5 volts. Por que estado matemático? É porque com a matemática, esses códigos que estão aqui 1 e 0 têm significado. Inclusive podem ser uma imagem, pode ser uma cor, pode ser uma operação matemática, tá? São códigos. Bom, e o campo elétrico uniforme, que tem a ver com isso, né? Tem tudo a ver, porque o campo elétrico uniforme pode ser usado para construir elementos chamado diodos, tá? Transistores, que servem como sensores e também chaves, que fecham e abrem quando são acionados pelo campo elétrico, tá? E o campo elétrico, ele tem quais são as características do campo elétrico uniforme? Ele tem, por exemplo, ele pode ser gerado por placas, tá, paralelas, carregadas eletricamente. Então tem aqui uma placa negativa, uma placa positiva. Linhas de campo saem da carga positiva, entram na negativa de forma paralela. Nessa região aqui, não essa região aqui de fora, tá, que aqui o campo começa a distorcer, mas nessa região aqui as linhas são paralelas, o que indica que o fluxo de campo elétrico é constante. Então eu tenho um campo elétrico, uma intensidade de campo elétrico constante, que é uniforme. Então a palavra uniforme significa constante, o campo não varia. Então se eu colocar uma carga elétrica qualquer aqui, ela vai sofrer uma força constante e uma aceleração constante, tá? Então essa é a grande sacada, propriedade do campo elétrico uniforme, que eu posso pôr cargas ali e elas sofrerão forças constantes, tá? E isso é muito importante para a engenharia, porque isso significa mais controle de operação. Então eu tenho um exercício para a gente trabalhar um pouquinho o campo elétrico uniforme. Uma carga elétrica Q de menos 4 microcoulombs é colocada entre duas placas paralelas onde há uma região de campo elétrico uniforme. Então aqui eu tenho uma região de campo elétrico uniforme e eu estou colocando essa carga aqui dentro. Essa carga é negativa, e aí me digam, o módulo do campo elétrico é de 5 vezes 10 elevado a 7 newtons por coulomb. Qual é a força elétrica que atuará sobre a carga? Então eu quero saber quanto vale o módulo da força elétrica que atua sobre essa carga aqui. Tempo para vocês fazerem, já volto para explicar.
Ok, olha só. Agora, se você fez direitinho, você deve ter lembrado que o professor acabou de falar que quando a carga elétrica é negativa, a força é oposta ao campo. Então a força aqui vai ser para a esquerda, na mesma direção do campo, mas oposta, sentido oposto ao do campo, ok? E então nós temos aqui a força, como eu falei, e agora nós temos que calcular essa força. Para calcular a força eu faço carga sensora vezes o campo que atua sobre ela. A carga sensora vale menos 4 microcoulombs, não preciso pôr sinal negativo, porque o sinal negativo só vai indicar o sentido da força, eu já sei, eu só preciso do módulo. Então 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 5 vezes 10 elevado a sétima. Repete a base, soma os expoentes, que vai dar 1, 4 vezes 5 dá 20, vai dar 200 newtons de força que essa carga sente, ok? Mais um exercício para vocês trabalharem, vamos lá. Considere uma partícula de massa 10 elevado a menos 3 kg e carregada com carga elétrica de Q igual a 5 microcoulombs. Essa carga é colocada em um repouso dentro de uma região de campo elétrico uniforme, com módulo de E igual a 5 vezes 10 elevado a sexta newtons por coulomb. Se ela se desloca por 20 centímetros, então ela vai ser colocada aqui, vai se deslocar 20 centímetros, como está indicado na figura, de distância sob a ação do campo. Qual é a velocidade e a energia cinética adquirida pela partícula? Então eu quero saber qual é a velocidade e a energia cinética que essa partícula vai adquirir quando entrar nesse campo e viajar por 20 centímetros por ele. Ok? Tempo para você responder, o professor já volta para explicar. Valeu! Aqui vale o que o professor falou. O campo elétrico ele vai servir como um campo de aceleração. Essa carga, quando colocada aqui em repouso, no estado zero, ela vai ser acelerada, ela vai ganhar velocidade. E se ela vai ganhar velocidade, nada mais claro do que isso, ela vai receber energia cinética, tá? Então essa carga vai receber energia cinética, tudo bem? Ou seja, o campo elétrico uniforme fornece energia para as cargas, tá? O que na prática, na engenharia, nós dizemos que elas recebem volts, recebem tensão elétrica. Bom, então olha só, essa carga vai sofrer uma força na mesma direção do campo porque é positiva, e vamos calcular o trabalho mecânico, né, sobre essa carga para saber a energia cinética. Trabalho mecânico é o produto da força pelo deslocamento, já que a força aqui atua na mesma direção do deslocamento. Não preciso então trabalhar com a componente da força no deslocamento, porque toda a componente da força está no deslocamento. Eu não preciso calcular seno ou cosseno da força para saber a projeção dela no deslocamento, ok? Então o trabalho é força vezes deslocamento. Agora que eu sei que o trabalho é força vezes deslocamento, eu uso o teorema
da energia cinética, né? O que diz o teorema da energia cinética? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética, ok? Então a energia cinética final, menos a inicial, é igual ao trabalho mecânico. Como a energia cinética inicial é zero, porque a carga está em repouso no início, né? Então a velocidade é zero, então não tem energia cinética no início, só vou ter energia cinética no final. Então o trabalho vai ser a energia cinética final que a carga vai adquirir. Ora, energia cinética então vai ser a força vezes deslocamento. Ora, o deslocamento é 20 centímetros. Transforma em metro, para ter a resposta em joule. 20 vezes 10 elevado a menos 2 metro, porque centímetro significa centésimo, 10 elevado a menos 2 metro. E aí eu tenho 20 vezes 10 elevado a menos 2, 10 vezes 10 elevado a menos 2, dá 10 elevado a menos 1, e vou ter então 0,2 metros. Enquanto a força vai ser então a carga sensora vezes o campo. A força vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 6, que é a carga elétrica, vezes 5 vezes 10 elevado a sexta, que é o campo que atua sobre ela. Isso vai dar 5 vezes 5, 25, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a sexta, repete a base, soma os expoentes, menos 6 mais 6, 0, 10 elevado a 0 é 1, 25 vezes 1, 25 newtons de força. Agora que eu sei a força, a energia cinética vai ser a força vezes deslocamento. Então, a energia cinética vai ser o trabalho, né, que é força vezes deslocamento, 25 vezes 0,2, 5 joules. A velocidade é deduzida da energia cinética, tá ok? Então, nós sabemos que a energia cinética ela é 5 joules. Como é que eu acho a velocidade? Usando a expressão da energia cinética que eu já conheço, que eu estudei lá no primeiro ano, né? Então, olha só. Aplicando então a energia cinética 5 joules, a massa é 10 elevado a menos 3, conforme anunciado, né? A velocidade vai ser então 5, que é a energia cinética, vezes a massa, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2. Pego o valor que está aqui, 2, multiplico por 10, por 5, vai dar 10, né? E aqui o 10 elevado a menos 3 está multiplicando, vou passar para outro membro, com a operação inversa, dividindo, isolando a velocidade, né? Então a velocidade final ao quadrado vai ser 10 dividido por 10 elevado a menos 3, que vai dar 10 elevado a quarta, repete a base, diminui os expoentes, 0 menos menos 3, ou melhor, 1 menos menos 3 dá 4, e aí eu tenho que a velocidade final ao quadrado é igual a 10 elevado a quarta. Eu passo o quadrado que está aqui em forma de raiz, divido os expoentes, 4 dividido por 2, vai dar 2, e vou ter 10 ao quadrado, que é a resposta, que é igual a 100 metros por segundo, ou 360 km por hora, tá? É uma velocidade altíssima? Sim. Para cargas elétricas são pequenininhas, podem acelerar rapidamente e ganhar velocidades imensas em pouco tempo, em pouca distância, tá ok? Bom, então a gente percebeu que uma carga elétrica num campo uniforme, ela sofre uma aceleração, ela está no acelerador de partículas. Isso é usado, por exemplo, em tubos de televisão, né? Então, olha só, o trabalho é força vezes deslocamento, que é força igual a massa vezes aceleração, vezes deslocamento, eu vou ter o seguinte, vou ter que o trabalho é massa vezes aceleração, vezes deslocamento, divido massa com massa aqui, se eu igualar a energia cinética final, porque o trabalho é igual a energia cinética final. Com essa equação aqui, eu vou ter o seguinte, massa com massa cancela, o 2 eu posso passar multiplicando no outro membro, e tenho que a velocidade final eu passo o quadrado em forma de raiz quadrada de 2AD, ou seja, a velocidade final é o dobro da aceleração vezes deslocamento, tá? O que é importante nessa equação aqui? Você perceber que a velocidade vai ser mais alta, quanto mais alto o campo e mais alto o deslocamento, maior o deslocamento que a carga se deslocar, ok? Então, quanto maior o deslocamento, mais rápido, maior vai ser a aceleração que a carga vai sofrer, né? Isso é usado em tubos de televisão, né? Tubos de televisão tem um emissor de elétrons aqui, que passa por esse tubo, eu tenho aqui um campo elétrico, o campo magnético das bobinas, que desvia um feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons ganha mais energia, quanto maior o campo elétrico aqui, acionado pelos anodos e o catodo. Ok? A tensão, normalmente, esses tubos são tensões altas, 400 a 600 volts, tá? Para acelerar esses feixes de elétrons. Quanto mais acelerado, mais energia vai ter na tela, mais branco fica a cor, mais brilho, né? Quanto menos acelerado, menos brilho, mais contraste. Bom, o que acontece com moléculas quando eu coloco no campo elétrico? Moléculas tendem a rotacionar. Por quê?
Porque existe um vetor de polo elétrico que vai sempre da carga negativa para a carga positiva. Isso por quê? Porque quando eu coloco esse par aqui, essa molécula, com seus polos dentro de um campo elétrico, a tendência é essas moléculas girarem e entrarem em estabilidade. Ou seja, qual é a estabilidade? Fazer com que a carga positiva vá na direção do campo e a carga negativa no sentido oposto. Então as forças atuam em sentidos opostos, anulando. Quando esse negócio se rotacionar e ficar paralelo, as forças vão se anular, não vai ter mais girar, não vai girar mais, porque daí o eixo, a força está fazendo 0 graus com o eixo, não vai ter mais torque, isso daqui não pode mais rotacionar. Então, essas forças vão causar um torque para fazer esse par de cargas, esse dipolo elétrico, ficar alinhado ao campo, ok? Aonde que se usa isso? Dá para usar isso para mover objetos, dá para usar isso para, como o micro-ondas usa, para aquecer a água ou aquecer gordura, né? Você pega as moléculas e coloca um campo variável, uma onda eletromagnética, um campo variável, e a molécula fica fazendo isso cada vez que ela sente a onda, né? E quanto mais rápido ela fizer isso, mais ela vai aquecer, e aí você vai ter, né, a temperatura aumentada do objeto, tá? Então você pode usar isso para isso. E também pode ser usado isso, né, para fazer um material conduzir, que não é condutor, conduzir. E aí servir como uma chave. Como eu falei lá no início da aula, né, eu posso usar isso para fazer computação, para fazer chaves fecharem e abrirem, fazendo bits e fazendo linguagem de programação. E para isso tem esses componentes, os transistores e os diodos, que são as peças básicas da computação. Né? Então, quando o material normalmente não conduz, os seus dipolos elétricos estão todos bagunçados. Esse caso é o caso da chave aberta. Quando o material passa por um campo uniforme, esses dipolos elétricos tendem a girar e ficarem alinhados. Quando eles ficam alinhados, é possível conduzir no material. O material que antes não era condutor, vira um material condutor e chave fechada. Ok? Isso é acionado por diversos circuitos. Bom, observe o dipolo elétrico abaixo. Se esse dipolo elétrico for colocado aqui na região do campo elétrico, em qual sentido ele vai girar? No sentido horário ou no sentido anti-horário? Tempo para você responder. Ok, então olha só, quando eu pegar esse dipolo e trazer aqui no campo, ok? A tendência é esse vetor dipolo que vai da carga negativa para positiva se alinhar ao campo. E para ele se alinhar ao campo, ó, vou trazer ele aqui e girá-lo. Vou precisar girar
no sentido, né, contrário ao do relógio, porque o relógio é outro sentido. Então ele vai fazer esse movimento aqui, ou seja, no sentido anti-horário, que é a resposta do nosso exercício, ok? Gente, nós vimos aqui a aplicação do campo elétrico uniforme, tem muita coisa ainda. Converse com o seu professor se você teve dificuldade com os cálculos, tá? Ele vai te ajudar. E também a gente viu que as moléculas tendem a se alinhar ao campo elétrico, né, uniforme, e isso tem muitas aplicações, na eletrônica, na computação, nos eletrodomésticos, ok? Obrigado pela presença de vocês, por assistirem a minha aula. Até a próxima, gente!